Graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nessa noite, o texto que eu quero trazer à exposição é o Salmo 100. Nesses 5 versículos, a gente possa finalizar esse ano ouvindo a palavra do Senhor nesse salmo. Salmo 100. Celebremos ao Senhor. Diz o Salmo 100: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Mas eu quero fazer essa leitura agora em outra versão. Essa que eu estou usando é a NVI, mas quero também fazer essa mesma leitura na nossa revista atualizada. Mais comumente nós a lemos e também muito bonita essa mensagem pela revista atualizada. Então vamos ler os 5 versículos novamente através dessa versão, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vamos orar mais uma vez nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais um dia na sua casa. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo penúltimo dia do ano que o Senhor nos permite viver. Te damos graças, Senhor, pelo teu sustento, pela tua fidelidade durante esses 364 dias. Sabemos que o Senhor não falhará também no dia de amanhã. Nós te entregamos as nossas vidas e este momento de meditação da palavra, pedindo que, à medida que formos considerando cada um desses 5 versículos, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Esse salmo é o fechamento, a coroa dos pensamentos dos 5 salmos anteriores. E para que a gente veja um pouquinho de cada um, vamos observar o que diz o Salmo 95. Salmo 95 começa dizendo o seguinte: Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então o salmista aqui convida as pessoas a louvar ao Senhor, a celebrar ao Senhor. Veja que a mesma palavra que é utilizada lá no Salmo 100 é utilizada aqui no 95, de expressar, cantar com júbilo, cantar com alegria. E de fato o Salmo 95 tem essa característica de mostrar o Deus que faz o universo, mas que também é o nosso pastor que nos guia pela mão. E isso nos faz cantar com alegria. Quando nós percebemos que alguém tão grande, tão imenso, tão poderoso, que fez todo o universo, também está ao nosso lado, nos guiando pela mão. Também é aquele que está a cada momento cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele fez algo tão grande e se preocupa com alguém tão pequeno como eu, como você. Ele tem a preocupação de governar todo o universo.
mas ao mesmo tempo também de governar a minha e a sua vida. De uma forma muito especial, de uma forma muito cuidadosa, de uma forma totalmente graciosa. E por essa graça, o salmista convida o povo a cantar com júbilo ao Senhor. No Salmo 96, o salmista vai mais uma vez dizer: cantai ao Senhor. Só que agora ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Então, mais uma vez, o convite é para cantar. E aí parece que alguém pode dizer assim: então todos os salmos só nos convidam a cantar. A ideia inicial de salmos é de fato cantar. Os salmos foram feitos para que fossem cantados. Mas a ideia também é de que todos os moradores da terra possam apresentar ao Senhor a sua gratidão, o seu louvor em forma de cânticos. Porque quando nós cantamos ao Senhor, isso é só uma parte da nossa adoração a Ele. A nossa vida deve ser um hino de louvor a Deus, um hino de adoração a Deus. Mas uma parte dessa adoração, além do nosso viver, da nossa forma de se comportar, da forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós lidamos com as questões do nosso dia a dia, além de tudo isso, ainda existe essa oportunidade que nos é dada de cantar ao Senhor. De que os seus ouvidos ouçam aquilo que o nosso coração sente através de cada uma das obras das suas mãos. Por isso o convite, mais uma vez, é feito: cantai ao Senhor. E por que um cântico novo? Porque todos os dias Deus tem feito coisas novas em nosso favor. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Então o cântico de ontem pode ser repetido, mas o nosso coração pode apresentar um cântico novo. Porque aquilo que ele fez ontem, ele pode fazer hoje. Mas ele já fez coisas novas. O cântico de hoje pode ser o cântico de amanhã, mas amanhã certamente ele fará coisas novas. Então cante ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. O convite não é só para quem faz parte da igreja. O convite não é só para quem já foi batizado nas águas, o convite é para todos os moradores da terra. Por quê? Porque Deus cuida de todos os moradores da terra. Aqueles que servem a Ele, aqueles que louvam o seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele e aqueles que também não. Deus está com seus olhos postos, contemplando todas as pessoas. E nós, por isso, podemos louvá-lo. Então, o Salmo 96 nos convida a tributar a glória a Deus com cânticos. Aí vem o Salmo 97, que ele nos diz exatamente o seguinte. Salmo 97 começa: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Ele começa falando em reina o Senhor. Ele fala sobre o reinado do Senhor e que porque o Senhor reina, a terra pode se alegrar. Nós não estamos sozinhos no mundo. O mundo não está entregue à sua própria sorte. O mundo não está à beira do caos, apesar de tantas coisas que a gente tem visto, mas o mundo está sob o controle das mãos de Deus. E se o Senhor reina, eu posso deitar a cabeça hoje no travesseiro e dizer: vou dormir em paz, porque o Senhor reina. Segunda-feira é o começo de um novo ano, mas na terça-feira muitos já vão voltar ao trabalho. E tem esse trabalho, e esse trabalho é mantido porque o Senhor reina e cuida de que cada pessoa que foi criada por sua mão tem o seu sustento. Então, quando o Senhor reina, eu posso me alegrar em dizer: eu tenho um trabalho para me sustentar. Não somente nesses dias festivos de final de ano, mas durante todo o ano, Deus não deixou faltar comida na nossa mesa. E como Ele não deixou faltar comida na nossa mesa? Porque Ele reina. Não foi talvez o que a gente queria, não foi talvez o que a gente gostaria de luxar,
mas foi certamente o que o nosso corpo precisava para se sustentar durante todo o decurso do dia. Então ele nos trouxe o que nós necessitamos. Ele não deixou faltar absolutamente nada. Por quê? Porque ele reina. Aí eu posso me alegrar. E o convite à alegria é justamente essa alegria está firmada na certeza de que Deus continua reinando. Apesar de todos os problemas pelos quais nós passamos, apesar de todas as questões de saúde pelas quais nós passamos, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos no trabalho, com a família, conflitos conosco mesmo, mas o Senhor continuou controlando todas as coisas. E isso nos faz ter a alegria de terminar 2023 certos de que Ele cuidou de nós e continuará cuidando em 2024. Então, o Salmo 97 mostra a adoração que a natureza presta a Deus, porque Ele controla todas as coisas. A árvore ali em que o carro está colocado abaixo dela, que durante o dia faz sombra, Deus controla a vida dela. O homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O solo só dá condições para que essa árvore se desenvolva porque Deus o criou dessa maneira. Os animais que nos servem de alimento só nos servem de alimento porque Deus assim o quis e assim orientou para que nós pudéssemos dominar essa natureza e dela também nos alimentar. A natureza presta uma adoração a Deus quando nós vemos um pequeno beija-flor batendo asas extremamente velozes, se colocando no alto de uma árvore e ali fazendo o seu ninho. Isso nós podemos ver tranquilamente que é a natureza mostrando a glória de Deus, mostrando o favor de Deus. E isso deve sim ser alvo da nossa adoração e da nossa alegria. E o Salmo 98 vai nos trazer ainda: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. É um convite a louvar ao Senhor por conta da salvação. Nós não teríamos como e não temos como obter a salvação se não for pelo Senhor. E o versículo 2 do Salmo 98 diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então, por que eu posso cantar ao Senhor um cântico novo? Manifestar ainda mais através de louvores a minha gratidão, porque Ele tem feito maravilhas. Essa é a primeira razão. E que maravilhas são essas? Tudo começa com a salvação. Eu não teria por que estar alegre hoje se eu fosse alguém perdido. Se eu fosse alguém que não tivesse nenhuma saída para a minha vida. Mas a partir do momento que eu olho para o Senhor e por tudo que Ele fez por mim, eu tenho motivo de me alegrar. Porque hoje eu tenho perspectiva de vida. Eu sei que existe um futuro. Eu sei que existe algo além de mim. Eu não fico ensimesmado pensando naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou construir, naquilo que eu vou conquistar. Eu penso no que Deus já fez, no que Ele ainda faz e no que Ele fará na minha vida. A minha vida não tem como objetivo o meu louvor, mas tem como objetivo o louvor a Deus. Foi Ele quem me deu a salvação e é Ele quem tem feito maravilhas. É Ele quem tem, inclusive, feito com que o seu Espírito Santo refreie o mal dentro de mim. E eu não pratico coisas das quais eu iria me envergonhar depois. Que a minha natureza pecaminosa iria colocar para fora. Então, eu posso cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E o seu braço santo alcançou vitória. Ele fez notória a sua salvação. Nós não podemos medir o que foi o sofrimento da cruz. E nós não podemos medir o que é a perda de um filho por um pai. Se eu disser que eu sei o que é isso, eu não sei.
porque eu nunca perdi um filho, e eu sou o único filho e estou vivo do meu pai. Então, eu não sei o que é isso. Eu não sei medir a dor, o sofrimento de alguém que perde o seu filho. Mas veja que esse sofrimento não existe no ser de Deus. É um plano que ele estabelece na eternidade para que nós, através da morte do seu único filho, tivéssemos vida. Ele entrega o seu filho por amor a nós. Isso não pesa no ser de Deus. Isso não o deixa mortalmente triste, não o deixa decepcionado, não o deixa entristecido. Pelo contrário, ele fez com que o Senhor Jesus pudesse ser entregue no madeiro para que os nossos pecados fossem colocados sobre ele e assim nós tivéssemos a justificação, o perdão dos nossos pecados. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, é prazeroso para o Senhor ver que o sacrifício do seu único filho produz a nossa vida. Porque esse sacrifício não é um fim em si mesmo, ele não acaba ali. O sacrifício é perfeito, é eficaz, mas a história não termina na cruz. Porque ele ressuscita e ele continua reinando. Ele não é vencido pela morte, ele vence a morte. A morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. Então o Senhor fez notória a sua salvação a partir do momento que ele manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, entregando o seu Filho para que a gente pudesse viver. Isso é motivo de cantar ao Senhor. O Salmo 99 nos traz o seguinte: o Senhor reina. Veja que mais uma vez ele fala sobre o Senhor reinar. Tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. Versículo 2. O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Então aqui ele mostra a grandeza do reino de Deus. Antes ele falou: o Senhor reina, alegrem-se as terras. E agora ele fala: tremam os povos, porque o Senhor reina. Percebam a grandeza do seu reino. Ele é grande em Sião e é exaltado acima de todos os povos. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Nenhum governante dessa terra, por mais que tenha poder político, poder financeiro, poder bélico, não chegará aos pés do nosso Deus. Porque não somente ele não conseguirá destruir os seus inimigos, como também ele não poderá salvar nenhum dos seus. E o Senhor é grande e tremendo e é santo. Ele tem poder para destruir os nossos inimigos e nos salvar do poder deles. Ele é poderoso, ele ama a justiça, ele estabelece a equidade, ele executa o juízo. Ele é o Senhor que reina em todos os seus atributos. Ele não só reina para o bem dos povos, ele reina para satisfazer a sua justiça. Ele não estabelece o bem em detrimento da sua justiça. O bem dos povos implica na sua justiça ser aplicada. Quando nós sofremos o dano e ele faz justiça em nosso favor, isso nos traz o bem. Uma coisa não está fora da outra. É a justiça sendo aplicada e o bem sendo trazido à nossa vida. O bem do Senhor é também a manifestação da sua justiça no nosso meio, motivo de louvor a Ele. E o Salmo 100 leva à celebração do reinado do Senhor. Nos Salmos 95 até o 100, há uma conclusão, convocando todos os moradores da terra a cultuá-lo. Então, versículo 1 que nós lemos, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores, todos os habitantes da terra. O salmista aqui vai remontar somente aquela parte do culto divino que consiste na celebração dos seus benefícios e em render graças ao Senhor.
Quando nós chegamos no culto e que nós começamos a louvar ao Senhor com cânticos, como é expresso do 95 até o 99, por todos os seus atributos, nós estamos entregando a Ele o nosso culto, a nossa adoração. E nessa parte da adoração, do culto divino, nós estamos celebrando quem Ele é e o que Ele faz. Quem Ele é o nosso Rei. O que Ele faz, grandes maravilhas. E nós estamos aqui celebrando os seus benefícios e por isso nós estamos rendendo graças. Não há nada de diferente que nós possamos trazer para um culto como esse, a não ser gratidão. Alguém poderia falar, mas Senhor, nesse ano eu fiquei doente. Nesse ano eu passei um bom tempo fora do meu trabalho. Nesse ano eu não vi meus familiares. Nesse ano eu fiquei desempregado. Mas você está vivo. Deus teve misericórdia da sua vida, enquanto várias e várias e várias pessoas perderam suas vidas até de forma trágica, num acidente de carro, atropelados, com uma doença grave. Você conseguiu chegar ao final de 2023. Isso é motivo de quê? De agradecimento ao Senhor. Hoje a gente pode não ter se alimentado tanto quanto gostaria, mas se alimentou. E essa alimentação, esse pão de cada dia que nos é oferecido todos os dias, é motivo de gratidão. E uma vez que esse salmista convida todos os habitantes da terra a louvarem ao Senhor, isso indica que a referência é feita também ao período em que a igreja vai ser congregada dentre as diferentes nações. Israel foi o povo escolhido de Deus. Mas quando Cristo vem, aquele plano se expande por todas as nações. Haverá, no final de tudo, uma igreja formada por um povo escolhido por Deus, salvo por Deus, eleito por Deus, justificado por Deus, de toda raça, língua, tribo e nação. Então, todos os habitantes da terra, indiscriminadamente, podem louvar ao Senhor por fazer parte da sua família. Todos os habitantes da terra são chamados a louvá-lo como Rei, como fizeram os anjos no seu nascimento. Cristo nasce e os anjos louvam ao Senhor. Quando os discípulos fizeram na sua entrada pública em Jerusalém, eles louvaram ao Senhor. Quando ele ascendeu aos céus, os apóstolos louvavam ao Senhor. Quando vieram as bodas do Cordeiro, quando vierem essas bodas do Cordeiro, os santos vão louvar ao Senhor, vão expressar a sua gratidão. E quando ele vier do céu para julgar o mundo, homens e anjos estarão louvando o santo nome do Cordeiro. Por isso, o chamamento, a convocação solene do salmista em celebrar com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E aí no versículo 2 ele diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Deus não é um tirano. Deus não é um rei despótico. Não é alguém que força o seu povo a servir a Ele. Apesar de nós sempre dizermos que a graça de Deus é irresistível, mas essa graça não arrasta ninguém pela mão. Essa graça traz carinhosamente, amorosamente aquele que está perdido para a família de Deus. Porque é justamente nesse trazer que a pessoa vai sendo curada dos seus males, vai tendo as suas feridas saradas, vai tendo os seus problemas resolvidos, vai tendo os seus dilemas solucionados e vai tendo a sua vida regenerada para que possa servir com integridade a Deus. Não é um arrastar para que você agora, por obrigação, sirva a Ele. Não é vou trazê-lo amarrado para que agora ele sirva a mim porque ele estava sem servir a ninguém no mundo.
Não. O serviço amoroso ao Senhor é uma grata resposta à graça de Deus. Essa graça que é irresistível nos faz sair da condição de mortos em delitos e pecados para a condição de servos de Deus, seus filhos. E nós servimos de maneira amorosa a Ele em resposta grata, em gratidão a essa graça que nos alcançou. Daí o salmista ordenar que Deus seja servido com alegria. Algumas pessoas confundem ser uma pessoa séria com ser uma pessoa carrancuda. É lógico que nós temos que levar a sério a palavra de Deus, levar a sério os propósitos de Deus na nossa vida, levar a sério o serviço que nós colocamos diante dele, mas não quer dizer que nós devemos estar sempre com a cara fechada. A alegria do crente deve transparecer no seu rosto. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, para que as pessoas possam saber. Essa alegria é fruto da bondade de Deus para com o seu povo. E ela é tão imensa, ela é tão grande, que me dá base suficiente para me alegrar. Eu não sou merecedor da sua bondade. Eu não fiz nada para conseguir a bondade de Deus. Mas ela me alcança de uma maneira tão especial que eu posso me alegrar. Eu não tenho outra reação a não ser me alegrar com essa graça e essa bondade de Deus. Logo, tendo em vista a graça e a bondade do Senhor, o serviço a Ele deve ser fruto de um coração que é disponível, de um coração que é espontâneo e grato por todos os seus benefícios. No versículo 3 ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho, ovelhas do seu pasto. Primeiro, sabei que o Senhor é Deus. É necessário que as pessoas admitam, reconheçam que Ele é Deus. Não adianta você ouvir falar de Deus. Isso não vai salvar a sua vida. Mas quando você tem fé nele, quando você admite, quando você reconhece que Ele é Deus, sim, aí sim você está expressando que algo diferente foi feito na sua vida. Que de fato você foi regenerado e a fé foi colocada no seu coração. Mas não somente você admite e reconhece que Ele é Deus, mas você admite e reconhece que Ele veio como homem. E embora vindo como homem, ainda assim não era um mero homem, mas um homem que veio para se entregar por nós, o nosso grande Salvador, verdadeiro Deus e vida eterna. O salmista diz: foi Ele que nos fez. Como homens, Ele nos fez, sem os quais nada do que foi feito é feito. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A gente poderia estar aqui com todos os talentos que nós temos, com todos os atributos que nós temos. Nada do que foi feito sairia da nossa mão. Nada. Ah, mas essa cerâmica aqui foi colocada por um homem que tem uma inteligência dada por Deus para saber como colocar cada cerâmica dessa e rejuntar para que fique de uma maneira uniforme. Ah, mas alguém construiu esse espaço. Também foi alguém dotado por Deus de inteligência, inclusive matemática, para saber calcular em que ponto deveria colocar, por exemplo, essa coluna, para que esse teto não viesse abaixo. Ah, mas tem tantas pessoas que inventam coisas maravilhosas no mundo. A pessoa que inventou o carro é maravilhoso, porque a gente se desloca com velocidade, com rapidez, em pouco tempo, de um local para o outro. Da nossa casa para cá não dá nem 5 minutos. Mas, se não fosse Deus a orientar o homem
para fazer algo para o bem dos seus semelhantes, isso poderia ter sido usado para várias outras coisas. A gente percebe que o avião foi uma invenção maravilhosa, mas inicialmente foi usado para o mal. De dentro de aviões, bombas foram lançadas e destruíram cidades, países. E hoje nós aproveitamos, quando possível, para fazer viagens curtas dentro do nosso país. É maravilhoso. Só que a gente precisa entender, não veio das minhas mãos, vem das mãos de Deus. Se eu digo que vem das minhas mãos, tudo que eu acho que só está nas minhas mãos por conta da minha capacidade, por conta do meu dinheiro, por conta do meu entendimento, por conta da minha força, isso não vai ter valor, porque uma hora isso acaba. Mas quando eu reconheço que tudo isso vem das mãos de Deus, Ele faz com que eu sempre possa desfrutar disso, pela sua graça, pela sua misericórdia. Como diz Atos 17, 28, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e existimos. Como novas criaturas, nós somos a sua obra, criados nele e por ele, regenerados por seu Espírito e graça, formados para ele, para o seu serviço e para a sua glória. Então eu preciso reconhecer que ele é Deus, eu preciso admitir que ele é Deus, porque a minha salvação foi ele que fez, a minha regeneração foi ele que operou através do seu Espírito, a sua graça tem me sustentado, e eu só posso responder através do meu serviço para a sua glória. Não fomos nós mesmos, nós não nos fizemos nem como criaturas, nem como novas criaturas. Você não surgiu do nada. Você não surgiu de uma explosão, você não surgiu de um átomo que foi lançado, você não surgiu de alguém que formou você a partir de determinado material. Não, você surgiu das mãos de Deus. Nós nem surgimos como criaturas pelas nossas próprias mãos e nem como novas criaturas, porque só é nova criatura aquele que está em Cristo. Como nós não temos nenhuma participação no fazer das nossas almas e dos nossos corpos, e nem na nossa regeneração, nós precisamos entender que tudo isso é obra do Senhor. Nós somos dele, o Senhor nos fez. Nós não somos nossos, mas somos dele e nós devemos servi-lo. Não tem essa história de eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, meu corpo, minhas regras, não. Eu sou do Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo e a minha vida é para o louvor da glória dele. Nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Foi um presente do seu pai. Nós não tínhamos vida, mas Deus tanto amou o mundo, amou de tal maneira que ele deu esse presente, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pelo presente do Pai, nós somos povo escolhido de Deus. E ele compra esse povo para si através do sangue do Cordeiro. Pelo poder da sua graça, leva esse povo a se render voluntariamente, se sujeitar a ele. Nós não estamos aqui hoje porque fomos obrigados. Nós estamos aqui porque voluntariamente nós temos motivos para louvar o Senhor. Nós temos motivos para agradecer a Ele. E voluntariamente nós nos submetemos ao que a sua palavra nos diz. Versículo 4 nos diz o seguinte: entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrai pelas suas portas com ações de graças. Simplesmente seja grato a Ele. Seja grato ao Senhor. Por todas as bênçãos da graça nele e por Ele. Por todas as coisas e em todos os momentos. Não é fácil, mas nós precisamos ser gratos por tudo.
1 Tessalonicenses 5,18 nos diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É muito fácil ser grato na hora que está tudo dando certo. É muito fácil ser grato quando os bolsos estão cheios. Quando a família está na mais perfeita harmonia. Quando ninguém está intrigado de ninguém. Quando a mesa da ceia de Natal está repleta de alimentos. Quando a gente está passando para o ano novo, sabendo que foi promovido. É maravilhoso, é fácil demais a gente ser grato por isso. Mas quantas vezes nós pensamos que não podemos só querer receber das mãos do Senhor o que nos é favorável, só bênção, só vitória. Na palavra nós aprendemos que as provações são instrumentos de Deus para o nosso amadurecimento. Não tem como amadurecer sem provação, sem dificuldade. Quando é que você conhece seu verdadeiro amigo? Na dificuldade. Quando é que você conhece a força que Deus lhe deu? A força que você tem que Ele lhe deu. Quando você passa pela dificuldade, essa força é necessária. Quando é que você percebe que está crescendo, que está amadurecendo? Quando você agora tem alternativas, você consegue pensar nessas alternativas. Você não é pego totalmente desprevenido, porque você tem como pensar a respeito das coisas. Mas por que você pensa a respeito das coisas? Porque você já viveu elas. Você já teve experiências. Você já passou por provações. Você já perseverou para conseguir sair delas em algum momento. Então, as provações também são motivo de ação de graças, porque elas são instrumentos para o nosso amadurecimento, para o aumento da nossa perseverança, para que nós tenhamos boas e proveitosas experiências com Deus, não somente em oração, mas também buscando a sua face através da meditação das Escrituras. A gente não pode viver nesse mundo como se ele não existisse. Passar os dias como se a comunicação com ele não fosse necessária. Passar os dias como se a gente não precisasse de orientação através da palavra. E é nessa dificuldade, é nessa provação que a gente se volta para as Escrituras. É nessa provação que a gente se volta para a oração. E quando ele responde às nossas orações, e ele nunca deixa de responder, qual é a nossa resposta, a sua resposta da nossa oração? As nossas ações de graças, que devem ser abundantes e constantes. Para que nós encerremos essa meditação dessa noite, o versículo 5 diz: porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. O Senhor é bom. E nós sabemos disso por conta da sua providência. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor pedindo para que Ele conduza uma determinada situação, para que a gente tenha o menor dano possível, e a gente vê as coisas acontecendo, isso chama-se providência de Deus. Quando nós lemos Romanos 8, 28, e nós entendemos que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito, então nós vemos que Deus age até nas coisas ruins aos nossos olhos, para trazer o bem para nós. Essa é a providência de Deus. Não é um Deus que se aproveita das questões boas para nos trazer bênçãos, porque isso seria altamente fácil. Mas ele consegue transformar o choro em alegria. Ele consegue transformar o nosso pranto em festa. Ele consegue transformar a nossa depressão, a nossa ansiedade em confiança de que Ele pode todas as coisas e que irá nos transformar pela sua graça, pela sua glória e pelo seu poder. O Senhor é bom. O Senhor é o nosso pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Por pura bondade. Essas ovelhas merecem que o pastor dê a vida por elas? Às vezes elas fogem. Mas quando foge uma ovelha, o que esse pastor faz?
Se ele tiver 100, ele deixa 99 e vai atrás de uma. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Cada pessoa do universo é importante para Deus. E Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor é bom, é o bom samaritano. Aquele que derrama o vinho e o óleo do seu amor e da sua graça, e do seu precioso sangue para a cura das feridas feitas pelo pecado. Naquela parábola do bom samaritano, você tem um viajante que é atingido pelos salteadores e é deixado semi-morto à beira do caminho. E ali passam as pessoas que deveriam agir com misericórdia e com graça para com aquela pessoa. Você tem alguém que conhece a lei, mas que passa de lado. Por quê? Porque nós não somos bons. Vem alguém que é levita, vem alguém que serve ao Senhor, alguém que com os seus lábios traz ao Senhor a sua adoração, está a servir dentro da casa do Senhor. Vem aquele que vai passando ali, enxerga. Ele até enxerga a necessidade. Ele até vê que aquele homem está sendo morto. Ele até vê que ele está ferido. Ele vê a situação, mas ele não tem a compaixão necessária para agir. Então ele também não é bom. Quantas vezes nós percebemos a dor, a necessidade do nosso irmão, mas também não fazemos nada? Mas o Senhor não é assim. O Senhor é bom. O Senhor cura as feridas feitas pelo pecado. Aquela figura nos representa. Feridos, mortos pelo pecado. Ninguém olhava para nós, não tínhamos valor nenhum, mas para Ele havia valor. Para Ele havia a possibilidade de uma nova criação. Então Ele não somente retira aquela pessoa da beira do caminho, Ele não somente enfaixa as feridas daquela pessoa, mas Ele dá um tempo numa hospedaria e deixa tudo pago e ainda um pouco mais, caso seja necessário. A sua misericórdia é eterna. Há sempre uma suficiência para o seu povo. A sua bondade, que também pode ser entendida aqui, é sempre a mesma. Todos os dias nós somos alvos da misericórdia de Deus. Todos os dias. Eu sou impressionado a quantidade de vezes que são evitadas batidas, acidentes no meu caminho, indo e voltando de casa. Quantos e quantos dias eu digo, meu Senhor, hoje foi pelo menos umas 4. Todos os dias nós temos livramento. Se eu saí de casa, fui para o trabalho e voltei em paz, inteiro, foi porque Deus guardou. Quantas vezes a gente percebe pessoas saindo de casa para ir comprar um pão e não voltam. Pessoas que saíram para visitar os seus parentes e não voltaram. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tem sido violento, tem sido difícil de conviver com as pessoas. Mas Deus tem, por sua misericórdia, garantido que nós possamos sair e voltar. Transitar por onde nós precisarmos. Porque Ele está do nosso lado, nos conduzindo pela sua mão, que é fiel. A sua verdade, a sua fidelidade dura de geração em geração. Todas as promessas que Ele nos fez, Ele ou já cumpriu, ou irá cumprir. Isso é certo. Promessas de Deus serão cumpridas. Ele não falha com nenhum dos seus compromissos.
Ele foi fiel ao seu Pai. A aliança que fez com ele, ele é fiel a nós. A aliança que fez conosco. Por isso, nós podemos dizer que o Senhor é bom. A sua fidelidade dura de geração em geração. Assim como a sua bondade e a sua fidelidade nunca vai acabar. Por isso, por todas essas questões que nós vimos, a necessidade de nós encerrarmos, mais uma vez, com a convocação do salmista. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Se você sabe que o Senhor reina, se você sabe que o Senhor foi quem te salvou, foi quem te justificou, foi quem te regenerou, é quem te encaminha de maneira perfeita, de maneira bondosa, de maneira graciosa, celebre com júbilo ao Senhor. Por tudo que Ele fez em 2023, por tudo que Ele vai fazer ainda nesse finalzinho de ano, ainda um dia para ser percorrido, e por tudo que Ele vai fazer em 2024 e até o dia que Ele voltar. É a nossa certeza de servirmos a um Deus bom, a um Deus que reina e que merece toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que Ele seja por nós engrandecido, louvado e glorificado todos os dias da nossa vida, porque foi para isso que nós fomos criados.